Sejam bem-vindos ao canal do Professor Eduardo e nós vamos continuar na nossa viagem pelo reino animal. Mais precisamente hoje vamos entrar nos vertebrados, né? Então vamos estudar a partir de hoje todos os grandes grupos dos vertebrados. O primeiro grande grupo são os peixes, né? E entre os peixes nós vamos estudar a subclasse dos agnatos ou ciclostomados e os condrictes, que são os cartilaginosos, e os osteíctes, que são os peixes ósseos. Primeiro os agnatos. Os agnatos eles têm a sua estrutura, né, tanto interna como externa, muito parecida com as dos cartilaginosos. Então eles têm um esqueleto, esqueleto interno de cartilagem, né, eles têm respiração branquial, eles têm reprodução de sexos dioicos, quer dizer, sexos separados. Né. Os principais representantes são a lampreia, como vocês estão vendo nessa foto aqui, né, e o peixe bruxa, que também é chamado de feiticeira. Outras características importantes como eles têm, que só eles têm, no caso, né? Essa boca circular cheia de dentes cartilaginosos, como vocês podem ver, né? E eles têm uma notocorda que permanece durante toda a sua vida, né? E a palavra agnato, esse A que vem antes dessa parte gnatos, A quer dizer sem e gnatos quer dizer mandíbula. Então são peixes que não possuem mandíbula. Outro detalhe importante que é bom saber, né? É que esses peixes eles são parasitas, certo? Eles grudam essa boca deles circular no corpo de outros animais e aí com esses dentes eles vão mordendo ali, né? E vão se alimentando do sangue desses animais. Então eles são parasitas, eles vivem parasitando outros animais, outros seres vivos na água, certo? Vamos agora para as outras duas classes. A primeira, os cartilaginosos, representados pelos tubarões, as raias, os cações e as quimeras, certo? As quimeras. Suas características principais, também como eu acabei de falar sobre os agnatos, um endoesqueleto de cartilagem, então eles têm um esqueleto todo de cartilagem, uma boca ventral, quer dizer, fica no ventre, fica na parte ali da barriga, né? O corpo coberto por escamas placoides, quer dizer, são escamas que vão formando placas por todo o corpo deles, e eles podem ser persilotérmicos e ectotérmicos. Isso aqui são dois conceitos muito importantes que vamos falar muito sobre esses conceitos por todos os grupos dos vertebrados que vamos passar. Os persilotérmicos são animais cuja temperatura corporal varia conforme o ambiente, né? A temperatura externa vai variar de acordo com o ambiente. E os ectotérmicos eles necessitam de calor do ambiente para se aquecer. Então nós temos peixes aqui que vão ter dos dois grupos diferentes, né? Peixes que vão conseguir modificar a sua temperatura de acordo com o meio ambiente, né? E peixes que vão precisar de calor externo, né? Temos alguns peixes que só vivem em águas mais frias, outros peixes que vivem em águas mais quentes, porém temos peixes que conseguem se adaptar em vários ecossistemas diferentes aquáticos. Tranquilo? Vamos lá. Que nós temos aqui o principal representante, que é o tubarão com seus dentes potentes, né? Aqui uma arcada dentária completa. O que é que a gente percebe aqui? Aqui um dente só e aqui uma raia, certo? Que é um tubarão martelo. O que é que a gente percebe aqui na arcada dentária? Uma característica muito importante, né? Os dentes dele, como todo o esqueleto, são de cartilagem. Se vocês olharem aqui, ó, no cursor do mouse, dá para ver que tem uma fileira de dentes deitados. Então o que é isso? À medida que esse animal ataca e vai se alimentando, ele vai perdendo dentes. Não é muito difícil de se encontrar dentes em ataques de tubarões nos locais. Por exemplo, em pranchas de surfistas, já foi encontrado em Recife, inclusive, um dente encravado na perna da pessoa que levou a mordida do tubarão, né? E o que é que acontece? Como eles são de cartilagem, apesar de ser afiadíssimos, como vocês podem ver, eles conseguem cortar com facilidade muito grande, né? Dilacerar com rapidez muito grande qualquer carne, mas eles se quebram muitos deles nesses ataques. E o que é que acontece? Ao se quebrar, esses outros dentes que são deitadinhos vão se levantando e vão renovando sua arcada dentária. Aqui temos o animal por inteiro, né, com todas as características, a subdivisão de cabeça, tronco e cauda, quer dizer, ele tem o corpo dividido em 3 partes, né? Temos aqui narina, olho, boca, temos aqui as aberturas das brânquias, que não tem a proteção que a gente chama de opérculo, que vai estar presente lá nos peixes ósseos, né? As vários tipos de barbatana, né? A dorsal, a barbatana tronco, a barbatana caudal, né?
Temos aqui os cláspes, que são o pênis desse animal, e ele tem dois cláspes, quer dizer, ele tem dois pênis, e também tem uma característica interessante porque ele vai ter cloaca, quer dizer, ele vai ter um órgão que vai ter capacidade de fazer tanto a parte reprodutiva quanto a parte de excretas desse animal, certo? Vamos lá. Como é a fisiologia do animal, do peixe cartilaginoso nesse caso, né? Seu sistema digestório, como eu disse, ele tem boca e cloaca, então a gente diz que é um sistema digestório completo, são carnívoros. Como eu já tinha falado sobre os seus dentes, eles têm dentes em fileiras, à medida que vai perdendo, vão subindo novos dentes, né? A renovação disso é o tempo todo. E eles têm um fígado que produz uma grande quantidade de óleo, que é importantíssimo, por quê? Porque isso vai contribuir para a flutuação dele, né? Essa é uma grande diferença dos peixes cartilaginosos para os peixes ósseos. Os peixes ósseos, eles vão ter um órgão específico para isso, que a gente chama de bexiga natatória. Como os cartilaginosos não têm, né? Então eles vão utilizar a grande quantidade de óleo produzido no seu fígado para conseguir flutuar também na água, né? Subir e descer dentro d'água à medida que eles querem. Então o fígado vai fazer o trabalho que a bexiga natatória nos peixes ósseos faz. Eles respiram por brânquias e, como eu tinha dito lá atrás, eles não têm uma proteção nessas suas fendas branquiais, né? O chamado opérculo. Então, quando você vê qualquer vídeo de tubarão, você consegue ver aqui, ó, a água passando, saindo por esses espaços aqui. Ela entra pela boca e ela sai pelas brânquias. E as brânquias são os órgãos que são responsáveis por pegar o oxigênio e jogar para a corrente sanguínea e jogar, consequentemente, o gás carbônico para fora. O sistema circulatório desse animal, primeiro, ele tem um coração com duas cavidades, um átrio e um ventrículo, e a circulação deles é simples, completa e fechada. Vamos lá, característica por característica. Por que ela é simples, né? Porque o sangue só passa uma vez por dentro do coração, como vocês podem ver aqui. No nosso caso, por exemplo, dos mamíferos, o sangue passa duas vezes pelo coração, uma pelo lado direito e outra pelo lado esquerdo, certo? Mas aqui só passa uma vez. Por que ela é completa? Porque dentro do coração não acontece mistura de sangue. Aí você pode perguntar, como assim, professor, mistura de sangue? Vocês devem dar uma olhadinha aqui, que a gente tem duas colorações aqui, duas representações aqui de cores no sangue. Obviamente que o sangue é apenas vermelho nesse caso, mas para a representação a gente tem duas cores diferentes aqui. E o que essas cores querem dizer? Esse sangue que vocês veem em azul, ele é rico em gás carbônico, certo? Esse sangue que vocês veem em vermelho, ele é rico em oxigênio. Certo? Então a gente tem, vamos assim dizer, dois tipos de sangue quanto à sua constituição, uma rica em oxigênio, outra rica em gás carbônico, ok? Então, quando ele diz aqui que ela é fechada também, é porque o sangue só circula por dentro dos vasos sanguíneos e o coração, certo? Então isso é uma circulação fechada, somente os órgãos e o coração, não circula entre células, como a gente já viu em outros animais. Outro detalhe, esse sangue rico em oxigênio a gente chama sangue arterial, certo? Esse vermelho. O azul a gente chama de sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Então vamos lá. Sistema excretor, qual a substância que eles excretam? Está aqui representada a molécula química da ureia. Então a ureia é a substância produzida pelas reações químicas do corpo dos peixes cartilaginosos, que é colocada para fora, eliminada, né, filtrada pelos seus rins e colocada para fora. Porém, ela é regulada, essa quantidade de ureia que é colocada para fora. Por quê? Porque ela é muito importante na retenção de água no corpo desse animal. Certo? Esse animal, os peixes, na realidade, eles conseguem água doce para o seu organismo através da alimentação. Então é assim que eles conseguem água doce, certo? Para beber, no caso, para que vá para os seus tecidos, é através da alimentação. E como eles têm essa água limitada pelos seus alimentos que eles vão consumindo, né, eles precisam guardar uma boa quantidade, eles não podem perder muita água, né? Lembrando que quando perde-se água, a entrada e saída de água nas células, a gente chama isso de osmose, certo? Então eles têm que controlar a osmose para evitar a perda de água para o meio ambiente, tranquilo? E isso aqui vai ser feito também pela quantidade de ureia no seu organismo. Vamos lá. Sistema nervoso altamente desenvolvido, né? Eles têm esse órgãozinho que fica localizado mais ou menos nessa região, que é chamado de ampola de Lorenzini, certo? Esse órgão ele tem capacidade de detectar vibrações elétricas, campos elétricos dentro da água. Aí você pode pensar, como assim, professor? Todo ser vivo, vamos assim dizer, todo animal, corrigindo a informação, ele vai produzir, ele vai ter campo elétrico no seu corpo, né? E qual a importância disso para o tubarão? Ele consegue perceber seres vivos através de detectar esses campos elétricos.
E ainda o que é mais interessante, vamos assim dizer, para o tubarão, obviamente, né, que é um predador dos mais perigosos que existem dentro da água, se não for um do maior predador, vamos assim dizer, mas é um dos maiores, com certeza. Qual a importância disso? Por exemplo, quando uma pessoa vê um tubarão, ela obviamente vai ficar com muito medo. Quanto mais medo você tem, mais eletricidade, mais campo elétrico você percebe. Traduzindo, os tubarões eles conseguem perceber quando suas presas estão com medo dele. E aí é aonde ele vai e ataca com força, ataca de vez. Porque ele sabe que aquela presa está em defesa e está morrendo de medo dele. Certo? Ele consegue detectar o medo através da detecção do campo elétrico. Né? Eles têm linhas laterais que cortam todo o corpo desse animal, que vai ser importantíssima para detectar vibrações na água, mudança na maré, movimentação de vibração na água, de barcos. Ele consegue detectar que ali existe ou animais ou alguma estrutura que está fazendo aquela movimentação na água. Né? Além do que, conseguem caçar pelo olfato, né? Que é altamente desenvolvido, muito bem desenvolvido, já que fala-se que os tubarões enxergam muito mal. Então, eles têm um olfato muito desenvolvido, conseguem sentir sangue na água a uma distância de metros e metros na frente. Certo? Então, é um sistema nervoso muito potente. A reprodução deles tem sexos separados, masculino e feminino. A fecundação é interna, quer dizer, dentro do corpo feminino, através da inserção dos claspes, né, dos dois pênis, na cloaca do tubarão feminino, vamos dizer, ou da arraia feminina, né? Esses animais, os peixes, eles podem ser de ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. A gente tem 3 tipos aqui de possíveis quanto ao seu tipo de reprodução, certo? E tem a explicação de cada uma. O que é um ovíparo? É quando se desenvolve dentro de um ovo. A maioria dos peixes ósseos são ovíparos, né? Eles colocam ovos, e outra mais, além do mais, a fecundação dos ósseos, geralmente desses que são ovíparos, vão ser todas externas, no meio ambiente, certo? Então coloca o ovo lá, os ovos, vem outro peixe e joga espermatozoides ali. E existe o ovo vivíparo, quer dizer, nascem imaturos, né? Um ovo dentro do organismo feminino, mas nasce imaturo, e existe os vivíparos, é onde o filhote é totalmente formado, como por exemplo nos tubarões, certo? Vamos lá. Aqui a gente tem um acasalamento, né, de 2 tubarões, mostrando aqui como é que eles se fazem. Então ele se enrola, o masculino se enrola no feminino, e ali ele faz a inserção dos claspes para poder transmitir o espermatozoide dele para os óvulos do tubarão feminino. Tranquilo? Aqui está um close nos claspes, certo? E aqui seria um filhotinho de tubarão ali na placenta. Na realidade, na placenta não, perdão, na estrutura, na bolsa amniótica ali. Peixes ósseos, vamos lá. As representantes são salmão, baiacu, tilápia, cavalo marinho e sardinha. E N exemplos, né? A gente cita só alguns aqui, só para citar alguns, mas a quantidade de peixes ósseos é enorme, né? Por aí. Suas características, obviamente o esqueleto dele vai ser feito de osso e não de cartilagem, né? Isso é uma evolução. Lembre-se que a gente estuda aqui sempre pela sequência evolutiva, quem vem depois de quem, né? Então primeiro os agnatos, depois cartilaginosos e depois os ossos. Suas brancas vão estar protegidas pelo opérculo, que nos cartilaginosos não tem. A sua superfície é revestida por escamas dérmicas, né? Que vão formar tipo uma epiderme, coisa que lá nos tubarões são placas, né? Que são formadas. Aqui existe a bexiga natatória, que promove a flutuação do animal na água, coisa que lá o trabalho é feito pela produção de óleo no fígado, né, dos cartilaginosos, e podem ser também pescilotérmicos e ectotérmicos, quer dizer, animais que conseguem sobreviver em mais de um ambiente, de águas frias e águas quentes, e animais que só conseguem sobreviver em determinado ambiente ali. Os peixes que vivem em águas mais frias, os peixes que vivem em águas mais quentes, certo? Sistema digestório completo, só que aqui não tem cloaca, que a gente vai ter o ânus, então eles vão ter boca e ânus. Podem ser carnívoros, herbívoros, onívoros e parasitas. Esse peixezinho aqui, ó, provavelmente, eu não lembro o nome da espécie, mas vocês provavelmente já ouviram falar. Ele é famoso porque o que é que acontece? Ele pega pessoas que gostam de nadar sem roupa, e o que é que acontece? Ele entra pela uretra das pessoas, né? Ele entra pela uretra das pessoas e fica preso lá. Depois que ele entra, fica preso, né? É como se fosse um parasita lá dentro, e só sai com cirurgia, isso aí, certo? Vamos lá. Sistema respiratório, obviamente respiração braquial, eles vão ter o opérculo presente, bexiga natatória presente. Ao emergir, a bexiga se enche de ar, né? Ao afundar, ela esvazia, então ele consegue fazer
com que esse movimento aconteça, dependendo se ela se enche ou se esvazia, certo? Aqui nós temos uma coisa muito interessante também, né, mais uma curiosidade, que a piramboia é um exemplo, né, um peixe brasileiro. E o que é que acontece? Ele consegue transformar, nós chamamos eles de peixes dipnoicos, e no Brasil a piramboia é o exemplo, certo? Eles conseguem transformar a bexiga natatória em um pulmão. Então, traduzindo, eles conseguem respirar fora da água. Por que isso é importante para esses peixes? Esses peixes vivem em região que são alagadas e de repente com a seca a água pode fazer com que eles fiquem desse jeito, né? Fiquem na terra. E aí eles conseguem sobreviver fora d'água por um bom tempo, por muito tempo, às vezes alguns deles enterrados na lama, certo? Com pouca água ali. E vão tentar entrar, vão tentar procurar novamente a água, utilizando a bexiga natatória como um pulmão, certo? Então isso é uma curiosidade e é muito interessante para o conteúdo. Vamos lá, o sistema circulatório é idêntico ao dos cartilaginosos. Coração com 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. A circulação é simples, porque o sangue só passa uma vez pelo coração. Ela vai ser completa, né, porque não há mistura de sangue dentro do coração. E ela vai ser fechada, porque o sangue só circula dentro dos órgãos, no caso aqui o coração, e os vasos sanguíneos, certo? Lembre-se. Esse vermelhinho representa o sangue arterial, rico em oxigênio, e o azulzinho representa o sangue venoso, rico em gás carbônico. Tranquilo? Sistema excretor. Aqui no caso vai ser a amônia, certo? E as brânquias, além de fazer a respiração, as trocas dos gases, ela é responsável por fazer a osmose, a regulação da quantidade de sais minerais dentro do organismo desses animais, certo? E fisiologia aqui tem a presença aqui, ó. Isso aqui é o opérculo, certo? Aqui estão as brânquias, então existe essa proteção que tapa aqui, coisa que não existe lá em nenhum dos cartilaginosos. Esses peixes também possuem a linha lateral, né, que vai fazer com que eles consigam perceber mudanças na maré, movimento na água, também muito importante, né, no seu sistema nervoso para tentar se locomover para regiões mais corretas e até atrás de presas, certo? Fisiologia, a gente vai ter aqui os dioicos, tem os sexos separados, e monóicos, que são hermafroditas, conseguem se reproduzir sozinhos, né? Mas a maioria tem sexos separados. A fecundação e o desenvolvimento é externo, quer dizer, é fora do corpo, diferente como a gente viu nos tubarões, que os cartilaginosos, essa fecundação é dentro do corpo feminino, né? E obviamente, como o desenvolvimento é externo, a maioria vai ser ovíparo, quer dizer, a maioria vai nascer de um ovo, mas a gente também tem os ovos vivíparos, que são aqueles exemplos, perdoem-me, aqueles exemplos que nasce ainda imaturo, certo? Então, gente, estudamos os peixes, os próximos a gente vai entrar em anfíbios, né, e répteis, para a nossa próxima aula. Curtam, compartilhem, divulguem o canal, tirem dúvida, certo? Me procurem, escrevam aí o que acharam da aula. Eu tentei ser o mais breve possível, né, para que a aula não fique tão cansativa, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar e comentar, certo? Me procurem, falem o que é que estão achando das nossas aulas, me procurem para tirar as possíveis dúvidas. O importante é que as dúvidas sejam sanadas, né, desapareçam e que a aprendizagem seja feita da melhor maneira possível. Tranquilo? Então, mais uma vez, curtam, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para receber quando for postado um vídeo a notificação. Compartilhe com seus colegas, chame seus colegas, vamos divulgar conhecimento nessa pandemia. Tranquilo? Então é isso, até a próxima aula e tchau, tchau!